Seguindo então, dar uma olhada em alguns exemplos de diferentes referenciais, quer dizer, de observadores fixos em diferentes posições no espaço e instantes de tempo. Tá? Lembra que quando a gente fala em referencial, a gente está falando em fixar uma posição no espaço e no tempo para observar um fenômeno. Então, primeiro exemplo, o movimento de uma moto com referencial na estrada, ou seja, o referencial está fixo na estrada, no solo, e você está observando o movimento de uma moto a partir desse referencial. Peguei um vídeo aqui qualquer, né? Mas com essa ideia de que eu, com a câmera, o referencial fixo na terra, eu vejo as motos deslocarem aqui, uma moto se deslocar, outra, duas. Isso é uma, como é que fala? Um passeio aqui de centenas de motos aqui. Tudo bem? Então, com a câmera fixa no solo, eu observo assim um fenômeno físico. No entanto, eu posso ver o movimento da estrada com referencial na moto. E não tem, percebam, é correto eu dizer que há um movimento da moto com referencial na estrada e há um movimento da estrada com referencial na moto. O conceito de movimento depende do conceito de velocidade, que depende da mudança de posição no espaço. Aqui você via, nesse primeiro vídeo, as motos mudando a posição no espaço. Essa moto está aqui, nessa posição, logo mais ela está aqui nessa posição. Então ela mudou a posição no espaço, num certo instante, num certo intervalo de tempo, então ela tem um movimento. Vamos olhar esse segundo exemplo agora, o movimento da estrada com referencial na moto. Vocês já devem imaginar o tipo de vídeo, né? Nesse caso, ó, o referencial está fixo na moto e eu estou vendo o movimento da estrada e não o movimento da moto. Tá? E eu posso calcular esse movimento da estrada, por exemplo. Posso ver aqui a posição dessa placa nesse momento, que está fixa na estrada, e ver o tempo que ela leva para chegar até aqui. E eu posso calcular a velocidade dessa placa. Tá? A velocidade da estrada, a velocidade da placa, a velocidade das árvores. Tudo bem? Então eu posso fazer esse tipo de cálculo com o movimento da estrada observado nesse vídeo. Então aqui mudou o referencial, né? Uma hora o referencial estava na estrada, agora o referencial está na moto. Vamos extrapolar um pouquinho mais. Movimento do Sol com referencial na Terra. Então esse é o que a gente está mais acostumado. Nós estamos na Terra, né? Fixos na Terra, então eu posso olhar o movimento do Sol com referencial na Terra. Por exemplo, aqui nesse vídeo também que eu peguei, que eu separei aqui. A Lua estava passando aqui, não sei quem conseguiu observar, mas enfim, aqui a ideia é olhar para o Sol, então eu posso observar o movimento do Sol. Se eu ficar o dia inteiro olhando para o Sol, eu vou ver ele fazer isso, né? Ele vai nascer, vai subir. Aqui, claro, ele está subindo inclinado para a direita, porque é algum lugar no hemisfério norte. Se fosse aqui no hemisfério sul, ele subiria inclinado para a esquerda, né? Mas se eu ficar acompanhando aqui o dia todo, o Sol vai subindo, enfim. Depois ele vai se pôr do outro lado. Está passando uns riscos aqui, vocês devem estar vendo, são aviões, né? Nessa região é uma região de rota de aviões aí. Enfim, o Sol se põe e eu posso ficar vendo esse movimento diariamente, o Sol com o nosso referencial que está fixo na Terra, né? Ou posso observar o movimento das estrelas, se eu estiver num lugar longe de São Paulo, sem poluição, nem poluição luminosa, nem poluição de partículas. Posso observar o movimento das estrelas qualquer noite. Aliás, no sábado, aqui de estrelas, falar de planeta, né? No sábado, agora dia 6, quem quiser procurar, o Observatório Nacional, o seu canal no YouTube, fez a transmissão da Lua encobrindo Marte, né? Um eclipse, quase um eclipse ali da Lua encobrindo Marte, visto da Terra, né? Com referencial na Terra. Foi bem bonita a transmissão, vocês podem procurar no YouTube. E, enfim, então o movimento das estrelas com referencial fixo na Terra seria algo assim. Esse vídeo aqui com uma câmera com uma grande exposição para captar bastante luz, tá? Aqui é a Via Láctea. Esse vídeo foi feito na região do... Isso aqui não sei se foi no Chile, esse aqui não, deixa eu ver. Eu estava separando tantos vídeos, não, isso nas Ilhas Canárias.
lugar bastante isolado, então com o céu bem limpo, com a câmera com o diafragma bem aberto, e você pode observar sim o movimento das estrelas se você ficar acompanhando ao longo da noite com o referencial fixo na Terra, né? Tem ponto onde elas giram assim em volta de um ponto, que é o Polo Norte Celeste ou o Polo Sul Celeste, mas se você ficar observando da Terra, você vai ver as estrelas se movimentarem dessa forma. Então, enfim, uma das imagens que os astrônomos gostam bastante de fazer, e agora com, né, nos últimos 30 anos com câmeras digitais, isso fica muito mais possível de fazer, bem bonito, é registrar o rastro das estrelas, né? Se você deixa a câmera ligada, captando a imagem por um bom tempo, câmera fixa na Terra, essa estrelinha, por exemplo, que estava aqui, ao longo de 1-2 horas, ela veio até aqui e traçou esse risquinho assim, gravado na câmera, né? Essa outra que estava aqui, veio até aqui, enfim, e assim por diante. E se você pegar aqui as que estão mais distantes do Polo Norte Celeste ou do Polo Sul Celeste, isso aqui eu acho que é o Polo Norte Celeste, vai ter traços cada vez maiores em comprimento, mas iguais em ângulo, né? O ângulo aqui dessa estrelinha que ela andou com relação ao Polo Norte Celeste pode ter sido aqui de uns 20 graus. Essa outra que veio daqui até aqui também andou 20 graus, né? Porque todas elas giram juntas. E por qual motivo? Né? Se você observa, e Galileu observava, enfim, voltando ao Galileu, né? As estrelas, planetas, enfim, à noite, observando o movimento delas, você vai entendendo o que está acontecendo em termos de referencial. Os últimos 2 exemplos, agora o movimento da Terra com o referencial fixo nas estrelas. Então, se você fixa o referencial nas estrelas e não mais na Terra, aqui o referencial estava fixo na Terra, né? Se você vem para cá e fixa agora o referencial nas estrelas, você vai ver isso, né? Hoje a gente consegue fazer isso muito facilmente, colocando uma câmera que rotaciona exatamente com a velocidade das estrelas. Ou seja, se você pega uma câmera que rotaciona exatamente na mesma velocidade, entre aspas, das estrelas vistas da Terra, coloca um motorzinho nela e você consegue esse vídeo muito bonito aqui. A pergunta que fica é: quanto tempo leva para essa câmera dar uma volta 360 graus aqui com um referencial fixo nas estrelas, né? Está exatamente 24 horas, né? E a gente consegue esse tipo de gravação. Por fim, último vídeo aqui de exemplo. Estava separando vídeos aqui, tinha mais de 50. Então tentei pegar um exemplo de cada diferente. O último vídeo aqui sobre a paralaxe estelar é para mim, muito impressionante. Vamos ver se a gente consegue entender a lógica aqui. Se você olha para o céu num determinado dia do ano e faz um registro fotográfico das estrelas, elas têm posições assim, cada uma na sua posição, formando as constelações, etc., né? Se você faz a mesma foto depois de um mês, depois de 2 meses, depois de 3 meses, como que muda a configuração dessas estrelas? Elas se alteram? Na prática, assim, a olho nu, praticamente não se altera. A constelação de Câncer continua com o formato da constelação de Câncer, de Virgem continua com o formato da constelação de Virgem, e assim por diante. Se a gente olha com o telescópio com bastante precisão, a gente vai ver esse movimento das estrelas. Ó. Esse movimento, se vocês depois repararem no vídeo com carinho, ele faz uma voltinha. Cada estrela está fazendo uma voltinha, quase um círculo, quando a gente observa ao longo de 365 dias, ou ao longo do ano. Tá? Por qual motivo? O motivo de que a Terra está fazendo uma translação em volta do Sol. Então, conforme a gente translada em volta do Sol, se fosse um plano assim, a gente iria para 6 meses a gente está indo para a direita, 6 meses a gente está indo para a esquerda, 6 meses indo para a direita, 6 meses indo para a esquerda, né, em volta do Sol. Quando a gente está indo para a direita, por exemplo, a gente vê
as estrelas que estão mais distantes, ou as que estão mais próximas da gente, quando a gente vai para a direita, elas também acompanham a gente mais para a direita. Quando elas vão para a esquerda, a gente acompanha elas também mais para a esquerda. Vocês já devem ter reparado quando pega estrada, viaja de carro, de ônibus, tanto faz, que se você tem árvores muito próximas da beira da estrada, elas passam no sentido contrário com muito mais velocidade, né? Como no poema da Leduche. Se você olha aquela árvore que está bem distante, ou a lua, quando você está viajando e está vendo a lua no céu, enfim, parece que ela vai te acompanhando, né? Porque ela está mais distante, então tem um efeito de perspectiva. Isso acontece aqui nas estrelas também. Ao longo do ano, conforme a gente passa os 365 dias, dá a volta no Sol, as estrelas que estão mais próximas da gente, elas fazem um movimento de 360 graus também, uma voltinha, aqui nas constelações, tá vendo? Então elas fazem esse movimento e você consegue calcular a distância, medir a distância entre a gente e as estrelas hoje em dia com esses telescópios que pegam essa precisão de movimento. Tá. Aqui é um outro movimento que depois eu falo sobre ele. Tudo bem? Então esse é um movimento de paralaxe estelar. Ou seja, as estrelas estão todas dançando, fazendo 360 graus, dando voltinha no céu? Não estão. Se a gente coloca um referencial em outro ponto na galáxia, enfim. Agora, com o referencial na Terra, elas estão dando essas voltinhas. Tá? Por isso que posição, duração e instante de tempo, posição e velocidade são relativos. Depende de onde você está observando. Tá? Vamos ver então as transformadas de Galileu agora e exemplos de cálculos e atividade da semana.